Olá, estamos aqui novamente para continuar nossa conversa sobre o vídeo que a gente falou sobre bilinguismo e ali eu dei algumas sugestões de como estimular o diálogo com seu filho, de como estimular o uso da língua materna. Então, eu estou voltando agora para a gente falar sobre algumas dicas na parte bem prática de como poder estimular o diálogo com o seu filho. Isso vai valer tanto para as famílias que querem utilizar para poder estimular o uso da língua materna, para quem está morando fora do seu país de origem, quanto para os pais que moram mesmo no Brasil, mas que percebem dificuldade em estar se comunicando com os filhos. Então, primeira coisa que a gente pensa, que o aprendizado primeiro é nosso, do adulto. Vocês não têm ideia da quantidade de adultos que nos procuram com dificuldade de identificar os seus sentimentos, com dificuldade de identificar, de conseguir se expressar com palavras sobre o que pensa sobre um determinado assunto, sobre o que deseja, sobre o que espera ou sobre o que sente. Então, quando a gente fala de dicas para poder melhorar o diálogo com o seu filho, a gente fala primeiro do aprendizado que o pai e a mãe precisam ter consigo, né? Para a gente poder chegar no nosso filho e estar conversando com ele de uma forma bem amistosa, afetiva, para estimular a fala, para estimular o relato do dia a dia, a gente precisa primeiro fazer isso com a gente, ter a facilidade de perceber o que a gente sente. Bem, quando eu falei para vocês no vídeo anterior, estimule o seu filho a contar para você como foi o seu dia, o que aconteceu na escola, como foi a brincadeira com aquele coleguinha, ou como foi aquele passeio que ele fez com o vizinho ou com a turma da escola. Não é apenas fazer a pergunta, como foi? O que você fez hoje? Mas é muito mais do que isso, é você perguntar, mas vocês brincaram do quê? Do que vocês conversaram? E o que você mais gostou? Pergunta quem fazia parte da brincadeira ou daquela situação. Se é sobre a escola, qual aula você achou mais interessante? Qual assunto você gostou mais? Né? Ou o que foi mais fácil para você aprender? Então, procure explorar os detalhes da situação. E além de você explorar os detalhes, falar também do que essa criança sente. Né? Porque, por exemplo, se a criança está numa escola e está se adaptando a essa escola, em especial se for uma escola de uma língua que não é a nossa, né? No caso a língua japonesa, como é essa experiência de ter uma aula, de entender aquele conteúdo ou de não entender aquele conteúdo? Se você já tiver tido alguma experiência parecida, conta para o seu filho. Conta como você se sentiu, porque quando nós adultos demonstramos para os nossos filhos como a gente se sente ou como a gente se sentiu em determinada situação, nós estamos ensinando a eles a prestarem atenção também no que eles sentem, a prestarem atenção também sobre o que eles pensam sobre determinado assunto ou sobre determinada situação, a ficarem atentos ao que lhes é agradável ou desagradável, o que eles consideram como bom ou o que eles consideram como ruim. Então, quando a gente pergunta, se interessa, né, demonstrar genuinamente o interesse. Mas eu tô lavando louça enquanto meu filho conta. Tudo bem, se precisar ser assim, não tem problema. Né? Mas fala para o seu filho, enquanto a mamãe está lavando louça, eu quero que você me conte, vamos conversando? Porque ele está vendo, ele está percebendo a tua prioridade, ele está percebendo que esse diálogo, que esse contato é muito importante, que talvez em função da correria não dê naquele momento para você ficar exclusivamente com ele, mas isso vai poder acontecer também em outros momentos.
adultos, né? Quando a gente começa a perceber, a ouvir melhor o nosso filho, a gente vai ficando mais atento, vai identificando melhor as reações que eles têm também. De repente, aquele dia que ele chega em casa que não tá tão legal, né, que tá mais cabisbaixo, que não quis comer, ou que chegou eufórico. Então, não se contente com respostas simples. Ah, foi legal. Ah, foi chato, como sempre, todo dia é chato. Não se contente com isso e mostra para ele que para você não é suficiente, que você quer mais, que ele pode mais, que ele pode te explicar, que ele pode se envolver naquilo que ele está te contando, e aí você vai perceber a empolgação dele ao te relatar aquela situação, ou o desânimo, ou a decepção, e é isso que vai trazendo um laço afetivo mais forte, é isso que vai fortalecendo a confiança que você tem na relação com o seu filho. Uma outra dica importante que eu também cheguei a comentar, e normalmente eu falo bastante nos trabalhos que a gente realiza com as famílias, é trazer lembranças afetivas da nossa infância. E trazer essas lembranças quando você incentiva o seu filho a relatar situações que ele está vivendo. Por exemplo, tem brincadeiras, tem canções que são bem, ditos populares, que são bem específicos da cultura japonesa, para as famílias que moram no Japão, assim como tem da cultura brasileira. Então, se o teu filho chega da escola relatando uma determinada situação de um evento cultural japonês, você escuta, você valoriza, incentiva e pode contar uma situação que você viveu na sua infância sobre algo da cultura brasileira. Que qualquer que seja a situação, essa forma, normalmente as crianças gostam muito de ouvir os adultos, ouvir os pais contarem sobre a sua infância, né? E aí, de repente, nós adultos não tivemos uma infância tão agradável, tão feliz assim. Mas certamente a gente vai se lembrar de episódios que a gente passou e que foram positivos. E aí buscar esses episódios para relatar para os nossos filhos, né? Para mostrar, para aumentar esse laço afetivo, para fortalecer e para mostrar para ele que nós estamos ali, ao seu lado, né? Nem acima, nem à frente, mas ao seu lado, que nós somos dignos da sua confiança. Porque explorar esse diálogo na infância vai trazer um benefício enorme na vida do adolescente, na relação que vocês vão ter alguns anos depois, quando os seus filhos estiverem na adolescência, aonde mais ainda vai se fazer necessário essa amizade, esse diálogo e esse vínculo de confiança, ok? Então, por enquanto, as dicas de hoje são estas. Se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem, convidem os amigos, coloquem os seus comentários, as suas dicas, as suas sugestões e nos aguardem nos próximos vídeos. Beijo, até mais!